Bom dia, meu nome é Marco Antônio Bertoni e hoje eu irei apresentar meu TCC com o tema de análise de eficiência de um painel fotovoltaico com aproveitamento de energia térmica e utilização de material de mudança de fase, sob a orientação do professor Luiz Mauro Moura. Bom, essa apresentação se constituirá de uma introdução, onde eu darei o contexto e a justificativa do meu trabalho, assim como apresentarei os objetivos que eu quero alcançar com ele. Então eu irei apresentar os procedimentos adotados, assim como apresentar e discutir os resultados que eu obtive e, por último, concluir se esses resultados estão ou não de acordo com os objetivos iniciais. Então, para dar um contexto, você vê que o consumo de energia elétrica ele cresce a cada ano e esse crescimento aliado com uma maior conscientização por causas ambientais faz com que cada vez mais se busque energia de fonte renovável. Bom, entre essas fontes de energia renovável, uma que recebe muito destaque ultimamente é a solar fotovoltaica, que será objeto de estudo desse trabalho. Bom, explicando rapidamente o funcionamento desse tipo de energia, é que um átomo de silício ou então de um material semicondutor ele absorve a energia de um fóton e se essa energia for suficiente, faz com que um elétron ele vá da banda de valência para a banda de condução, gerando um par elétron-lacuna. E isso então cria uma diferença de potencial que pode ser aproveitada através de um circuito para gerar energia elétrica. Bom, o problema é que apenas os fótons com energia suficiente para realizar esse salto eles geram energia elétrica. Então, a energia produzida pelos demais, assim como a energia em excesso daqueles que saltam, se transforma em calor. Então, em um painel de silício cristalino, cerca de 75% da energia fornecida ela é transformada em calor, não em eletricidade. E esse aquecimento ele faz com que a eficiência se reduza em cerca de 0,45% a cada Kelvin acima de 25 graus Celsius, além de aumentar a velocidade de deteriorização do painel, reduzindo a sua vida útil. Bom, como consequência, isso aumenta o tempo de retorno de investimento dos painéis, afastando investidores. Então, apesar da radiação média ser elevada em todas as regiões do Brasil, a energia solar fotovoltaica representa apenas 1,6% da nossa matriz energética. Bom, para aumentar essa eficiência e reduzir a temperatura de funcionamento do painel, foram adotadas algumas soluções, dentre elas o BIPV, o FVT e o MMF. Bom, então, temos o BIPV, que é o painel fotovoltaico integrado à estrutura. Ele basicamente substitui partes da estrutura como janelas e o telhado, então reduzindo o custo com materiais, além de diminuir a temperatura do painel devido à troca de calor com a própria estrutura. Bom, o fotovoltaico térmico ele realiza a troca de calor entre o painel e um fluido, que geralmente é água ou ar, e então isso acaba resfriando o painel e aquecendo esse fluido que pode então ser utilizado como fonte de energia térmica. Já os materiais de mudança de fase, eles são materiais com ponto de fusão entre a temperatura ambiente e aquela de operação do painel, e eles absorvem a energia do painel durante o dia na forma de calor latente, tornando-se líquidos. Então, durante a noite, eles liberam essa energia e retornam ao estado sólido. Esse ciclo é repetido todos os dias. Bom, o problema é que atualmente esse tipo de material ele apresenta um alto custo, tendo também um alto tempo de retorno de investimento. Pode-se ainda utilizar a união entre o fotovoltaico térmico com o material de mudança de fase. Essa união é vantajosa porque o material de mudança de fase ele consegue absorver a energia durante o dia e essa energia é então liberada para a água, né, ou o fluido durante a noite, que é quando mais se precisa de energia térmica. E segundo a literatura, esta união ela representa uma melhoria tanto na eficiência elétrica quanto na térmica do painel. Bom, então esse trabalho tem como objetivo testar o sistema com a união do fotovoltaico térmico com material de mudança de fase, utilizando a glicerina como um material alternativo de baixo custo para o material de mudança de fase. Será utilizado como base os dados experimentais adquiridos pelo Willi von Osaka
E então serão feitas simulações computacionais para obter a distribuição de temperatura desse sistema, de cada componente desse sistema. E esse sistema será então comparado com um fotovoltaico convencional sob as mesmas condições de funcionamento para observar a redução de temperatura e o consequente aumento de eficiência. Bom, então o procedimento ele foi dividido em 4 etapas, sendo a descrição dos componentes do sistema, desenvolvimento teórico, a análise experimental e então a simulação computacional. Bom, os componentes do sistema são cobertura de vidro, que protege a célula fotovoltaica, que é feita de silício policristalino, que a célula ela faz a troca de calor com material de mudança de fase através de um trocador de calor aletado de alumínio. Então, abaixo do material de mudança de fase, há o trocador de calor com a água, que é uma tubulação em formato de serpentina. Bom, para o desenvolvimento teórico foi feito um circuito térmico equivalente, onde a entrada de energia se dá pela seta em azul, que é irradiação solar, e as saídas são a energia elétrica gerada e as trocas por convecção e condução com os outros componentes. Então, fazendo o balanço de energia nos pontos, se tem a taxa de variação da temperatura no painel fotovoltaico, no material de mudança de fase e na água, dado por essas equações. Bom, para análise experimental, o Willy Ozaki ele fez os experimentos no simulador solar da UPR, no laboratório de sistemas térmicos. Então, para simular uma radiação uniforme de 1000 watts por metro quadrado, foram dispostas 8 lâmpadas halógenas, 2 em cada distribuição, sendo elas de 500 watts cada. Para um vento uniforme de 1 metro por segundo, foram então utilizados 16 ventiladores de um lado e 16 exaustores do outro. Por último, a medida de temperatura foi dada por termopares do tipo T, um na célula fotovoltaica, um no material de mudança de fase em contato direto com a base do trocador de calor aletado, também no material de mudança de fase em contato com as aletas, e para a temperatura da água foi então feita a medição da temperatura de entrada e de saída e tirada uma média. Bom, a simulação computacional foi feita no Python e o programa então teve que se adaptar ao circuito, distribuindo a temperatura do trocador de calor, do material de mudança de fase, em contato com as aletas e em contato direto com a base. Então foram reorganizadas as equações, de modo que teve a taxa de variação da temperatura do painel fotovoltaico, da água, do material de mudança de fase em contato com as aletas e do material em contato direto com a base. Bom, para encontrar os coeficientes utilizados nessas equações, foi utilizada uma função de minimização do Python, utilizando o método dos mínimos quadrados, de forma a obter um erro mínimo em relação ao resultado experimental. E a temperatura foi obtida de forma iterativa, então tendo a temperatura no ponto I, se acha a temperatura no ponto I mais 1, de acordo com a taxa, vezes o passo, que é de 60 segundos, para um total de 182 minutos. Então, a temperatura inicial se acha do minuto 1, minuto 2 e assim por diante. Bom, nesse gráfico nós temos então a temperatura de cada componente do sistema fotovoltaico térmico com material de mudança de fase, sendo as curvas os valores obtidos experimentalmente e os pontos os valores da simulação. Note-se que os pontos eles representam bem a curva experimental, com um erro médio de 0,011 Kelvin para cada ponto. Bom, a temperatura do material de mudança de fase em contato com as aletas ela aumenta rapidamente, se aproximando da temperatura do painel fotovoltaico. Já o material de mudança de fase em contato direto com a base de alumínio, ele tem um aumento de temperatura bastante reduzido, né? Mostrando a eficiência das aletas como instrumento para dissipar o calor. Já a água ela se aqueceu em torno de 10 graus
ao longo dessas 3 horas, o que representa um fornecimento de energia térmica de em torno de 30 kJ para cada quilograma de água. Bom, aqui temos a temperatura de um painel fotovoltaico convencional e em azul a do sistema com o material de mudança de fase. Note-se uma boa diferença de temperatura, principalmente aqui nos primeiros 5.000 minutos, né? Mas depois disso a temperatura do MMF se aproxima daquela do painel, fazendo com que a sua absorção de calor seja menos eficaz, né? Visto que a condução ela se dá diretamente proporcional à diferença de temperatura entre os corpos. Já aqui, então, temos a eficiência dos dois sistemas, sendo que como é inversamente proporcional à temperatura, então também aqui o aumento de eficiência ele foi melhor nos primeiros 5.000 segundos, mas depois acabou caindo um pouco devido à temperatura dos dois sistemas se aproximarem. Mas nessa região teve um aumento de até 4% na eficiência elétrica. Bom, então com esse trabalho foi possível concluir que a junção do sistema de transferência de calor com água com o material de mudança de fase representou um aumento da eficiência global do sistema, tanto da parte térmica quanto da elétrica. Então, essa junção pode ser considerada para projetos que busquem aproveitar a energia solar fotovoltaica. O material de mudança de fase à base de glicerina mostrou-se viável como uma substituição dos materiais convencionais, embora suas propriedades térmicas sejam inferiores, o que faz com que sua temperatura se eleve mais rapidamente, reduzindo o período com que ele é capaz de absorver a energia do painel fotovoltaico de forma eficaz. Bom, então para trabalhos futuros pode ser interessante fazer testes em ambientes abertos, comparando resultados desse material à base de glicerina com os materiais padrões para testar a sua viabilidade. Bom, o trabalho termina por aqui. Eu gostaria então de agradecer a todos por terem assistido.